Capítulo 13. Táticas dos comunistas. Os comunistas, que sempre estão em minoria, trabalham para propagar sua influência mais além do seu número, formando coalizão com outros grupos, entidades civis ou partidos, em nome de alguma causa comum, para depois irem, gradativamente, ocupando as posições dirigentes de todo o movimento. Visam, com isso, insinuar sua linha política na consciência dos demais, de forma que, instintivamente, comecem a falar o idioma comunista, exigindo medidas que já em fevereiro de 1965, Voz Operária número 2, o Partido Comunista Brasileiro definiu como integrantes de seu programa mínimo, a concessão da anistia, a defesa das liberdades democráticas e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Atualmente, seu carro-chefe é o fortalecimento da sociedade civil. Através da infiltração sistemática, a rede de instituições que conforma a sociedade civil é levada sutilmente a conjugar reivindicações específicas com as palavras de ordem definidas pelo partido como capazes de mobilizar as forças contrárias ao regime numa ampla frente. Essa expressão, sociedade civil, foi, hoje, incorporada de tal forma ao uso corrente que já faz parte de discursos e pronunciamentos de parlamentares e autoridades. Alguns sem mesmo conhecer o seu real e abrangente significado, citando-a na presunção de que houvesse uma sociedade militar, e não para estabelecer parâmetro entre ela, a sociedade civil e a sociedade política. Os comunistas procedem baseados em um planejamento calculado e concebido para influenciar os não comunistas, enquanto que estes últimos atuam como indivíduos, isoladamente, que querem realizar uma obra e sabem que os problemas a resolver são complexos. Os comunistas, por outro lado, estão isolados de qualquer influência recíproca por sua ideologia, por seu desprezo aos liberais burgueses e pelo sentido de superioridade que lhes proporciona o saber de que são eles quem, de fato, manejam a situação. Outra finalidade da atuação, em frente ampla, frente única, frente popular, pacto comum, ou qualquer que seja a denominação que, de acordo com as circunstâncias, se lhe dê, é converter o maior número possível de pessoas em grupos de influência submetidos ao seu comando. O Partido Comunista dá, também, muito valor a abaixo-assinados onde constem as assinaturas de conhecidos liberais não comunistas, que não viram motivos para dizer não aos companheiros de luta. Igualmente as concentrações de massas e atos públicos, nos quais esses mesmos liberais aparecem como comissão de frente. Embora, na maioria dos casos, não consigam influir na política governamental, sempre são vitoriosos, porque criam uma situação na qual um grupo de liberais não comunistas compartilhará do seu fracasso. Na medida em que esses companheiros de fracasso, por suas posições, vão sendo jogados para a oposição ao governo, tenderão a dizer desse governo e de seus dirigentes o mesmo que os comunistas. Ademais, a experiência compartilhada do fracasso abranda, quase sempre, a atitude para com o partido, fazendo essas pessoas mais receptíveis às suas interpretações sobre os problemas nacionais e a forma de solucioná-los. Os comunistas colocam a reforma em um extremo da escala e a revolução em outro extremo, com a reação entre ambas. Encaram os reformadores e os reacionários como preservadores do status quo. O inimigo principal dos comunistas, porém, não é a reação, que por sua própria resistência às mudanças contribui para a criação de uma situação revolucionária, e sim os reformistas, que, ao melhorarem as condições de vida, contribuem para a redução das tensões das lutas de classe, dificultando, assim, o triunfo comunista. Entretanto, o partido não pode opor-se abertamente à reforma da mesma maneira que, com efeito propagandístico, se opõe à reação, pois fazê-lo equivaleria a perder o apoio das massas que, corrompidas pela democracia burguesa e carecendo de consciência de classe, preferem apenas uma pequena melhoria a uma melhoria total, que dependerá de um vasto descalabro revolucionário. Em consequência, desempenham os comunistas a estranha tarefa dual de aparentar aliança com os reformadores para, ao mesmo tempo, tratar de desacreditá-los e impedir que resolvam os problemas o suficiente para aliviar as tensões. Para essa tarefa, a frente, pacto, aliança, ou seja lá o nome que receba, oferece um campo de manobras ideal, pois legitima a presença dos comunistas junto aos reformadores. Aproveitam ao máximo toda ocasião de assumir uma tarefa de vanguarda contra as forças da reação. Isso permite aos comunistas realizar o que Marx recomendou em seu discurso à Liga Comunista, andar adiante dos reformadores, sendo menos tímidos e mais generosos nas demandas que formulam em nome dos necessitados e descontentes. Gozam também da mesma vantagem de que gozou Lenin quando se propôs a derrubar o governo de Kerensky, a de ser irresponsáveis, ao contrário dos reformadores responsáveis, que consideram viável a nossa sociedade e contribuem para que ela funcione, propondo soluções que sejam praticáveis. A busca da democracia contínua, que os atuais dirigentes do Partido Comunista Brasileiro proclamam como exigência da sociedade civil para a atual etapa,
nada mais é do que a continuidade de uma ação ininterrupta e paciente para destruir a influência da burguesia e despojar o governo de seu poder político, sem o qual ele não necessitará ser derrubado, pois cairá por si mesmo. É dessa forma que os militantes do Partido Comunista Brasileiro, organizadamente, atuam contra o regime. Diz um dos princípios básicos do marxismo-leninismo que o governo de qualquer país é um governo de classe e nenhum Estado jamais defende os direitos nem promove o bem-estar de mais de uma classe. Em consequência, os partidos comunistas dos países não comunistas consideram-se atuando sob um governo inimigo, o qual deve ser destruído.